Existe um momento na vida em que a mente cansa de correr, cansa de buscar, de comparar, de sofrer em silêncio. Michio Kushi ensinava que esse cansaço não é fraqueza, é um chamado. Um chamado para entender quem realmente somos além do barulho interno. Neste vídeo, você não vai ouvir promessas vazias ou frases motivacionais rasas. Você vai ouvir um convite profundo para observar a mente, compreender seus padrões e descobrir uma paz que não depende de circunstâncias externas. Se esse tipo de conteúdo toca você, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e ative o sino. Assim, você não perde nenhum ensinamento que pode transformar sua relação consigo mesmo e com a vida. 1. A mente como coleção de pensamentos condicionados. Michio Kushi ensinava que a mente não nasce pronta. Ela é construída, camada por camada, a partir de memórias, hábitos e condicionamentos acumulados ao longo do tempo. Cada experiência vivida, cada emoção reprimida, cada crença herdada da família ou da sociedade molda o fluxo de pensamentos que chamamos de mente. Quando entendemos isso, algo importante acontece. Percebemos que muitos pensamentos não são realmente nossos. Eles são repetições automáticas de padrões antigos. A mente funciona como um arquivo vivo do passado, reagindo ao presente com base no que já aconteceu. Por isso, muitas vezes sofremos não pelo que está acontecendo agora, mas pelo que a memória projeta sobre a situação. Kushi destacava que essa construção mental é necessária para funcionar no mundo, mas se torna um problema quando acreditamos que ela define quem somos. Quando a mente opera apenas por hábito, ela perde frescor, criatividade e clareza. Ela responde antes de observar, reage antes de compreender. Esse funcionamento mecânico gera ansiedade, conflitos e uma sensação constante de desconexão. Ao reconhecer que a mente é uma coleção de pensamentos condicionados, nasce a possibilidade de mudança. Não para destruir a mente, mas para colocá-la em seu devido lugar. O primeiro passo da liberdade interior não é controlar pensamentos, mas entender sua origem. Quando você percebe que muitos pensamentos são apenas ecos do passado, eles começam a perder autoridade sobre o presente. E nesse espaço de lucidez, surge algo novo, consciência. 2. A natureza inquieta da mente. A mente, por sua própria natureza, é inquieta. Michio Kushi comparava esse movimento constante a ondas no oceano. Nunca param, nunca permanecem iguais. Pensamentos surgem, desaparecem e dão lugar a outros sem pedir permissão. Essa agitação não é um defeito moral nem um erro pessoal. É simplesmente a forma como a mente funciona quando não é compreendida. O problema começa quando confundimos esse movimento com quem somos. Quando acreditamos que precisamos seguir cada pensamento, justificar cada emoção, responder a cada impulso. A mente pula do passado para o futuro sem descanso. Recorda erros antigos, antecipa problemas que talvez nunca aconteçam. Nesse processo, o momento presente quase sempre é ignorado. Kushi ensinava que essa inquietação gera tensão no corpo, desequilíbrio emocional e confusão espiritual. A mente inquieta consome energia vital. Ela nunca se satisfaz, nunca chega a um ponto final. Mesmo quando conquista algo, já está pensando no próximo objetivo. Isso cria um ciclo de insatisfação contínua. Entender essa natureza inquieta é um passo essencial para não lutar contra ela. Quando tentamos forçar a mente a parar, criamos ainda mais conflito. Mas quando observamos seu movimento com consciência, algo muda. A inquietação começa a desacelerar naturalmente. Não porque foi reprimida, mas porque foi vista. A mente se acalma quando não precisa provar nada. Quando não precisa ser seguida o tempo todo. Ao aceitar que a mente é naturalmente inquieta, deixamos de nos culpar por isso. E essa aceitação abre espaço para uma relação mais saudável com nossos próprios pensamentos. 3. Você não é a mente, você é a testemunha. Um dos ensinamentos mais libertadores de Michio Kushi é a distinção clara entre a mente e quem observa a mente. A maioria das pessoas vive identificada com seus pensamentos. Diz eu sou ansioso, eu sou confuso, eu sou fraco, sem perceber que está apenas descrevendo estados mentais passageiros. Kushi ensinava que existe algo em nós que observa esses estados. Esse algo não muda. Não se agita. Apenas percebe. Essa é a testemunha. Quando você observa um pensamento, quem está observando não pode ser o próprio pensamento. Isso revela uma verdade profunda. Você não é a mente. Você é a consciência que a percebe. Essa simples compreensão muda tudo. Emoções difíceis continuam surgindo, mas não dominam mais completamente. Pensamentos negativos ainda aparecem, mas não definem mais sua identidade.
A testemunha cria espaço. Espaço entre você e o que passa pela mente. Nesse espaço, nasce liberdade. Cauchy não propunha negar a mente, mas reposicioná-la. A mente é uma ferramenta poderosa, mas não deve ocupar o trono da identidade. Quando a testemunha está presente, a mente se torna mais clara, mais funcional, menos dramática. Você começa a responder à vida com consciência, não apenas reagir. Essa mudança não exige esforço intenso. Exige apenas presença. Estar atento ao que surge sem se confundir com isso. Quanto mais você reconhece a testemunha, mais estabilidade interior surge. E essa estabilidade não depende de condições externas. Ela nasce do reconhecimento de quem você realmente é. 4. Desejo e medo como motores da mente. Segundo Michio Cauchy, o movimento constante da mente é impulsionado basicamente por dois polos, desejo e medo. O desejo empurra a mente para o futuro, prometendo satisfação, sucesso ou reconhecimento. O medo puxa a mente para a defesa, tentando evitar dor, perda ou rejeição. Esses dois motores mantêm a mente em atividade contínua. Mesmo quando parecem opostos, desejo e medo são duas faces da mesma moeda. Desejamos porque tememos não ter, tememos porque desejamos preservar algo. A mente vive presa nesse jogo, sempre buscando algo melhor, sempre tentando fugir de algo pior. O problema não é desejar ou sentir medo. O problema é ser governado por eles. Quando a mente é dominada por esses impulsos, ela perde clareza. Ela exagera riscos, idealiza recompensas e cria narrativas que nem sempre correspondem à realidade. Cauchy ensinava que observar desejo e medo sem julgamento enfraquece seu poder. Quando você percebe um desejo surgindo, pode simplesmente reconhecê-lo. Quando o medo aparece, pode observá-lo como uma sensação, não como uma verdade absoluta. Esse distanciamento consciente reduz a urgência mental. A mente começa a relaxar quando percebe que não precisa correr o tempo todo, que não precisa conquistar ou se proteger a cada segundo. A vida passa a ser vivida com mais equilíbrio. Quando desejo e medo deixam de comandar, surge uma sensação de suficiência. Um estado em que o presente é suficiente como é. Isso não elimina metas ou cuidados, mas muda a qualidade da experiência. A mente trabalha, mas não domina. 5. A busca infinita e a falta de paz. Michio Cauchy alertava que a mente jamais encontra paz duradoura nos objetos que persegue. Seja sucesso, dinheiro, reconhecimento ou até espiritualidade, a mente sempre quer mais. Quando conquista algo, a satisfação é temporária. Logo surge um novo desejo, um novo problema, uma nova meta. Isso acontece porque a mente busca fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. A paz não é um objeto. Não é um estado permanente produzido por circunstâncias externas. Quando acreditamos que a próxima conquista trará descanso definitivo, entramos em um ciclo de frustração. A mente se acostuma rapidamente com qualquer conquista. O que antes parecia essencial se torna comum. Cauchy ensinava que essa busca infinita gera desgaste emocional profundo. Muitas pessoas vivem cansadas, mesmo quando aparentemente têm tudo. A mente nunca repousa porque está sempre projetada no futuro. O presente vira apenas um meio para chegar a outro momento. Ao perceber que a mente nunca se satisfaz plenamente, nasce uma oportunidade de libertação. Não para abandonar a vida material, mas para mudar a relação com ela. Quando você entende que a mente não encontrará paz no que busca, começa a olhar para dentro. Começa a perceber momentos de silêncio entre pensamentos. Pequenos intervalos de presença. Nesses momentos, a paz não precisa ser conquistada. Ela simplesmente está. A mente pode continuar funcionando, mas você não depende mais dela para sentir completude. Essa mudança traz leveza. A vida continua com desafios, mas sem a pressão constante de precisar ser diferente do que é agora. 6. A mente se aquieta quando perde interesse. Um ensinamento sutil de Michio Cauchy é que a mente se aquieta não pela força, mas pela perda de interesse. A mente se alimenta de atenção. Quanto mais você reage aos pensamentos, mais eles se multiplicam. Quando você para de alimentá-los, eles naturalmente perdem força. Isso não significa ignorar a mente, mas deixar de se envolver compulsivamente com cada conteúdo que surge. Assim como uma chama se apaga sem combustível, os pensamentos se dissipam quando não recebem atenção constante. Cauchy explicava que tentar silenciar a mente à força cria tensão. A mente resiste, se contrai, se intensifica. Mas quando você simplesmente observa sem reagir, algo diferente acontece. O pensamento surge,
é visto, e se vai. Sem conflito. Sem drama. Com o tempo, a mente percebe que não precisa se manifestar o tempo todo. Ela relaxa. Esse processo é natural. Não exige técnica complexa. Exige apenas honestidade interior. Observar quando um pensamento não é realmente necessário. Quando ele apenas repete algo antigo. Ao perder interesse nessas repetições, a mente encontra descanso. Esse descanso não é vazio. É vivo. É silencioso e claro. Nesse silêncio, surge uma percepção mais profunda da realidade. A mente ainda pode ser usada quando necessário, mas não domina mais cada instante. Essa é uma das chaves do equilíbrio emocional segundo Kushi, aprender a não dar atenção excessiva ao que não merece energia. 7. A quietude como estado natural. Michio Kushi ensinava que a quietude não é algo a ser criado. Ela é o estado natural quando a mente não está sendo estimulada excessivamente. Assim como a água fica clara quando não é agitada, a mente se torna clara quando não é constantemente provocada. A sociedade moderna estimula a mente o tempo todo, informações, opiniões, comparações, pressões. Isso cria a ilusão de que o barulho interno é normal. Mas Kushi lembrava que o silêncio é a base da saúde mental e espiritual. Quando a mente não é entretida o tempo todo, a quietude emerge espontaneamente. Não é tédio. É presença. É uma sensação de estar inteiro no momento. Muitas pessoas têm medo do silêncio porque nunca aprenderam a habitá-lo. Confundem quietude com vazio. Mas a quietude verdadeira é cheia de vida. Ela traz sensibilidade, percepção e clareza. Quando você permite momentos sem estímulo, sem distração, a mente se reorganiza. O corpo relaxa. As emoções se equilibram. Essa quietude não precisa durar horas. Pequenos momentos ao longo do dia já transformam a relação com a mente. Kushi enfatizava que viver em contato com essa quietude fortalece a intuição. As decisões se tornam mais alinhadas. A vida flui com menos resistência. A quietude não é fuga do mundo. É uma forma mais lúcida de estar nele. 8. Observar sem interferir. A mente se aquieta quando é observada sem interferência. Esse é um princípio central nos ensinamentos de Michio Kushi. Normalmente, quando surge um pensamento, reagimos imediatamente. Concordamos, discordamos, julgamos, tentamos mudar. Essa reação mantém o pensamento vivo. A observação sem interferência é diferente. É assistir ao pensamento como se fosse uma nuvem passando pelo céu. Sem tentar empurrá-la, sem segui-la. Apenas ver. Essa postura exige maturidade emocional. Exige confiança na própria consciência. Quando você observa sem resistência, o pensamento perde intensidade. Ele não encontra oposição, nem apoio. Simplesmente se dissolve. Esse processo ensina algo profundo. Você não precisa controlar a mente para encontrar paz. Precisa apenas não se confundir com ela. A observação consciente cria um espaço interno onde a mente pode existir sem dominar. Com o tempo, a mente aprende a respeitar esse espaço. Ela se torna mais silenciosa, mais funcional. Kushi via essa prática como um caminho natural de autoconhecimento. Não uma técnica rígida, mas uma atitude. Uma forma de relação com o mundo interior. Quanto mais você observa sem interferir, mais percebe que muitos pensamentos não têm substância real. São apenas movimentos passageiros. Essa percepção reduz o sofrimento psicológico e aumenta a liberdade interior. 9. Quando os pensamentos perdem poder. Os pensamentos só têm poder quando acreditamos neles. Michio Kushi ensinava que a identificação é o combustível do sofrimento mental. Quando você diz "eu sou esse pensamento", ele se torna pessoal, pesado, dominante. Mas quando você permanece como testemunha, o pensamento perde autoridade. Ele ainda aparece, mas não define mais suas ações nem seu valor. Essa mudança é profunda. Pensamentos negativos podem surgir, mas não levam mais a espirais emocionais. Pensamentos positivos podem surgir, mas não criam dependência. A mente encontra equilíbrio. Kushi destacava que a liberdade não está em ter apenas pensamentos bons, mas em não ser escravo de nenhum deles. Quando você observa um pensamento e não se identifica, ele naturalmente se enfraquece. Ele não encontra raiz. Com o tempo, a mente se torna mais clara. Menos ruído, mais discernimento. Essa clareza melhora relacionamentos, decisões e saúde emocional. Você reage menos e responde mais. Vive com mais presença. Quando os pensamentos perdem poder, algo essencial emerge:
Confiança. Confiança na própria consciência. Confiança de que você não precisa acreditar em tudo o que passa pela mente. Essa confiança gera estabilidade interior. Uma base sólida que não depende de opiniões externas nem de estados emocionais passageiros. 10. A mente como ferramenta, não identidade. Michio Kushi nunca tratou a mente como inimiga. Pelo contrário, ele ensinava que a mente é uma ferramenta extraordinária quando usada corretamente. Ela permite planejar, aprender, comunicar, criar. O problema surge quando a mente assume o papel de identidade. Quando acreditamos que somos apenas nossos pensamentos, perdemos contato com algo mais profundo. Kushi enfatizava que a mente deve servir à consciência, não governá-la. Quando a mente é vista como ferramenta, ela se torna mais eficiente. Menos ruído, mais precisão. Você usa a mente quando necessário e descansa quando não. Essa relação saudável reduz o estresse e aumenta a clareza. A mente deixa de ser uma fonte constante de conflito e se torna uma aliada. Esse reposicionamento exige consciência. Exige lembrar, repetidamente, que pensamentos são eventos mentais, não verdades absolutas. Quando a mente não define sua identidade, você se torna mais flexível, mais aberto, menos defensivo. A vida deixa de ser uma luta constante para provar algo. Você simplesmente vive. A mente trabalha, mas você permanece como presença. Essa é uma das maiores liberdades ensinadas por Kushi. 11. O silêncio revela clareza e paz. Quando a mente se silencia, algo permanece. Michio Kushi chamava isso de clareza natural. Não é algo criado. É revelado. No silêncio, a percepção se aprofunda. As respostas surgem sem esforço. A paz não depende de circunstâncias. Ela emana da consciência presente. Esse silêncio não é ausência de vida. É presença plena. Muitas pessoas têm medo desse estado porque nunca o experimentaram conscientemente. Mas quando o silêncio é reconhecido, ele se torna familiar, confortável, restaurador. Kushi ensinava que nesse estado, a mente funciona melhor quando necessária, mas não interfere o tempo todo. O silêncio cria espaço para intuição, criatividade e compaixão. As ações se tornam mais alinhadas, menos impulsivas. O silêncio não elimina desafios, mas muda a forma como lidamos com eles. A paz que surge não é euforia. É estabilidade. Uma sensação profunda de estar em casa dentro de si mesmo. Esse estado não precisa ser permanente para ser transformador. Pequenos momentos já mudam a qualidade da vida. O silêncio revela o que sempre esteve ali, escondido pelo excesso de pensamento. 12. Presença. O verdadeiro eu. Além da mente, além dos pensamentos, existe a presença. Michio Kushi apontava para essa dimensão como o verdadeiro eu. Não uma identidade construída, mas uma consciência viva, silenciosa e atenta. A presença não precisa ser alcançada. Ela já está aqui. Sempre esteve. Apenas é encoberta pelo barulho mental. Quando a mente se aquieta, a presença se revela naturalmente. Nesse estado, não há esforço para ser alguém. Não há necessidade de provar valor. Existe apenas ser. Essa presença é estável, mesmo quando pensamentos surgem. Ela observa, acolhe, compreende. Kushi via essa realização como a base da saúde integral, física, emocional e espiritual. Quando vivemos a partir da presença, nossas escolhas se tornam mais equilibradas. O corpo responde melhor. As relações se tornam mais autênticas. A vida flui com menos resistência. Essa não é uma experiência mística distante. É uma realidade acessível agora. A cada momento em que você observa a mente sem se identificar, a presença se fortalece. Esse é o verdadeiro ensinamento. Você não precisa se tornar algo novo. Precisa apenas reconhecer o que já é.